Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, dar as boas-vindas aos servidores da saúde que integram o chamado carreirão. Aliás, já uma impropriedade que precisa ser corrigida, porque todos os servidores públicos, mas estamos nos referindo aos profissionais da saúde, todos querem um plano de cargos, carreiras e salários que possa fazer com que, através da carreira e de um salário justo, um bom salário, possam também prestar bons serviços de saúde à população. Esperamos que hoje seja nessa quadra, da vida do nosso Estado, que hoje seja o último dia antes da eleição e que possamos ter quórum para a derrubada do veto. E que a proporcionalidade, a famigerada proporcionalidade, que já vem de algum tempo, que esta proporcionalidade possa ser revista para que tenhamos a primeira manifestação de respeito aos profissionais da saúde e que logo depois da eleição comecemos a discutir o plano de cargos, carreiras e salários já previsto na própria lei sancionada por Sua Excelência o governador do Estado. Então, que estejam aqui, que outros venham e que uma maioria esmagadora de parlamentares esteja aqui para derrubar o veto. Vamos aguardar, estamos aí a 1h10, do início da sessão deliberativa e há uma expectativa muito favorável, não só em relação ao quórum, mas em relação já a uma deliberação acordada para a derrubada do veto. Então vamos torcer. A galeria, pelo menos aqui, hoje ali, tem estado sempre ocupada por olhares ansiosos e que merecem a nossa total consideração. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, e que possamos hoje superar toda essa ansiedade e que possamos passar para uma outra etapa do debate sobre a saúde no estado do Rio de Janeiro, começando pelo tão ansiado plano de cargos, carreiras e salários, que já deveria ter sido implementado, porque o plano já foi aprovado há muito tempo, mas foi perdido pela insensibilidade de sucessivos governos. Mas, senhor presidente, deputado Newton Salomão, deputado Conte Bittencourt, trataram aqui de questões ligadas à indústria da multa. Mas eu, de passagem, quero fazer um registro. Há alguns anos atrás, comprovei a arapuca, a armadilha em que se transformaram esses pardais. Às vezes, escondidos, as pessoas não têm a percepção de que estará diante de um pardal e é multada. Velocidades diferentes, na mesma estrada, em trechos pequenos. A pessoa vem a 60, de repente, a velocidade cai para 40 e a pessoa é multada. Mas comprovei uma coisa, deputado Lucinha: 2 ou mais veículos passando pelo mesmo pardal, no mesmo momento, estando apenas um acima da velocidade, todos são multados. Na época, as empresas que se dispuseram a uma manifestação
disseram que quando tal acontece, toda multa é descartada, nenhum veículo é multado, e eu à época também comprovei que todos eram multados. Então, é realmente a indústria da multa. Mas eu tive a oportunidade de transitar na Via Light. Via Light, construída pelo governador Marcelo Alencar. E a Via Light, que liga vários municípios, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, a Via Light está em estado deplorável, esburacada. Quando chove, em vários trechos, a via alagada, sem nenhum policiamento ostensivo. Então é preciso recuperar a possibilidade da Via Light dar segurança, tranquilidade àqueles que por lá trafegam. Está realmente num estado deplorável. Tem aí um programa, asfalto na porta. Por que não usam o recurso para a pavimentação, a recuperação da pavimentação e da drenagem daquela via? Então fica aqui esta minha denúncia ou lembrança. Mas, senhor presidente, o tema que me traz a esta tribuna envolve o Instituto Superior de Educação, que ontem realizou um importante debate em relação à eleição para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aproximadamente 900 alunos, professores, pais de alunos, o auditório, e um grande auditório, porque o Instituto Superior de Educação tem instalações que devem ser recuperadas, mas são instalações que demonstram o que já mereceu a educação pública no nosso Estado. As antigas normalistas, o Instituto de Educação tem uma tradição muito grande. E aí, senhor presidente, um esforço da direção da escola para a realização do debate, uma mobilização grande, e somente 2 candidatos compareceram. A candidata do PSTU, professora Deise, e o candidato do PSOL, professor Tarcísio Mota. Afinal de contas, se fosse um debate organizado por alguém que ocupe o quintal mais deplorável de qualquer meio de comunicação, todos os candidatos estariam lá, a começar por aqueles que são os verdadeiros protagonistas, adredemente selecionados pelo poder econômico e por todo o poder escuso que vem determinando antecipadamente o resultado da eleição. O debate seria em torno do ensino profissionalizante, as responsabilidades da FAETEC, os cursos hoje levados a efeito pela FAETEC e o mercado de trabalho. Os candidatos não compareceram, somente 2. Então, é uma situação extremamente lamentável, mas que atesta o estágio de democracia em que estamos. Uma instituição importante organiza um debate, mobiliza, e não é, alunos, adolescentes e jovens, praticamente acima dos 16 anos. O mau exemplo representa um descaso para com a própria democracia. E lá, vendo que somente 2 candidatos debatiam, vendo a reação, especialmente dos alunos, sempre que os ausentes eram denunciados. E os ausentes não podem alegar que foram atacados sem possibilidade da contestação, porque se recusaram a comparecer. Então, senhor presidente,
Venho a esta tribuna para mandar um abraço para todos o corpo docente, o corpo discente, os pais dos alunos, do Instituto Superior de Educação, por ter tentado, pelo menos, construir, para aqueles alunos principalmente, construir um espaço verdadeiramente democrático, sendo desprezado pelos candidatos que protagonizam aí os resultados em pesquisas, que são pesquisas sempre encomendadas pelos donos do poder. E aí tomei conhecimento, senhor presidente, que o Júlia Kubitschek está perdendo já o seu CAP, onde os alunos, praticavam também, exercitavam a possibilidade de ministrar aulas. Mas o Instituto Superior de Educação se dispõe a receber, pelo menos, os alunos da quinta série. Não é possível extinguir sem dar alternativas àqueles alunos. E também o Colégio Prado Júnior, que ocupa instalações do Instituto Superior de Educação. Não é possível que haja a possibilidade, inclusive, da extinção do Prado Júnior, quando ele pode ser incorporado ao Instituto Superior de Educação. Para um debate sobre esta questão, estou encaminhando ao deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação, encaminhando um requerimento para que seja realizada, obviamente agora, depois da eleição, uma audiência pública, para que esse tema possa ser debatido. De qualquer maneira, senhor presidente, a defesa da educação pública de boa qualidade e também uma saúde pública que possa fazer com que, pelo menos hoje, os servidores aqui presentes possam conquistar a merecida vitória, derrubando o veto, acabando com a proporcionalidade no famigerado Carreirão. Muito obrigado, senhor presidente.